Navega Pará, ele surgiu em 2007, né, e eu fui convidada a participar do projeto. Foi muito no início, assim, bem comecinho mesmo. Não existia ainda, não existia nem o nome ainda, não existia o Navega Pará. Se existia uma ideia e uma necessidade, a demanda da gente atender um público específico. A gente entendia e já tinha visto outras iniciativas no Brasil inteiro, o próprio governo federal e outros estados, enfim, municípios, já faziam inclusão digital, e a gente via que estava muito atrás desse processo. Então a gente começou a pensar, e aí foi mesmo ideia do secretário Maurílio, do professor João, do Renato, e compraram, né, foram convidados para compor o governo, e compraram essa ideia, e que tinha que fazer, e aí eu fui convidada pelo Renato e pelo João a participar do programa. Então a minha visão, né, a visão que a gente tinha antes, é que tinha essa necessidade, essa carência. Poxa, o Brasil inteiro está num processo de inclusão digital, o Brasil inteiro está tentando nivelar minimamente o conhecimento, né, o acesso às tecnologias é muito importante. E aí a gente percebia que essa carência é muito grande aqui na região norte, tanto de conexão, quanto mesmo dos telecentros que não existiam. Enfim, o Navega Pará ele foi mesmo a primeira iniciativa de política pública, de iniciativa de governo, que está implementando telecentros. E em 2007 começou assim. Nós fomos muito desafiadores, eu tenho isso comigo, assim, que a gente se propôs a fazer, comprou esse desafio sem muito medo de arriscar, e aí a gente meteu a cara mesmo e fizemos. O primeiro Infocentro a gente acabou implantando só em 2008, em 2007 a gente não implantou Infocentro, foi até em Marabá, um pouquinho distante de Belém. Por conta de quê? Quando a gente pensou no Navega Pará, por que ia se criar o Navega Pará? Por que a gente ia conseguir? Porque a gente tinha condição de dar conectividade. E aí a gente está dando a conexão pela nossa infraestrutura de fibra ótica, foi um convênio que surgiu com a Eletronorte, e depois um convênio com o MEC, em rádio, a MEC a gente está usando também para outros municípios do Nordeste do estado. E a gente pensou, como é que a gente vai levar isso? Né? Como é que vai chegar na ponta? Ah, é só a conexão? Não, vamos fazer os infocentros. E aí começou um nome também, esse negócio de infocentro, é telecentro, como é que a gente vai chamar? Como é que a gente vai levar para a ponta isso daí, né? Como é que a gente vai montar uma sala, um laboratório para atender a comunidade? Como é que vão ser as parcerias? Então tudo isso para a gente era muito novo, e a gente começou a pesquisar. Um dos locais foi a Bahia. A gente foi à Bahia e foi lá ver como é que funcionava na Bahia. Quando a gente voltou da Bahia, a gente sentiu meio assim, pô, é legal lá na Bahia, mas eu acho que aqui algumas coisas não vão rodar. Por exemplo, lá na Bahia são os parceiros, as entidades que bancam a internet, que bancam os monitores, entendeu? E aqui a gente viu que esse modelo não ia funcionar. Então o que a gente pensou antes de montar o telecentro? Vamos fechar redondinho que precisa para estar sustentando o espaço. O que foi? A gente pensou, vai gerar um grande custo de energia, e aí a gente procurou o Banco do Estado do Pará para fazer a parceria, e é ele que banca hoje a conta de energia dos infocentros. Procuramos o Banco do Estado da Amazônia, desculpa, que é para fazer a parceria com as bolsas, eles financiam a bolsa dos monitores, e também corremos atrás de um orçamento para fazer adequação do espaço. Então o programa ele veio assim muito redondo, né? Um negócio que não tinha nenhum outro modelo que funcionava dessa forma. E foi assim que a gente começou a montar. Então antes da gente montar o primeiro, a gente teve a preocupação de fechar todas essas brechas, e a gente achava que não ia dar certo se isso não tivesse muito bem fechado, muito bem arrumadinho. Então a gente montou o primeiro em Marabá, e aí o telecentro, o infocentro, enfim, a gente começou a pensar, e aí, telecentro, infocentro, Navega Pará, e aí o nome veio, Navega Pará, para navegar, para incluir, tal. O Navega Pará é meio que um desejo, assim, navega Pará, entendeu? Tipo, vamos navegar, meio que surgiu nesse contexto, né? E aí, como a gente pensou em infocentro, telecentro, vamos chamar infocentro, acabou ficando infocentro. E o que é, assim, na implantação, né? E aí passa um pouco o processo da implantação. O Infocentro, ele é um espaço que a gente monta prioritariamente com as entidades do terceiro setor, e a gente pensou assim, vamos fortalecer o movimento social, vamos ver as ONGs aí que já tem um trabalho comunitário e pode aliar a tecnologia ao trabalho que eles já desenvolvem, e aí ajudar o desenvolvimento local. E foi o que a gente fez, procurou prioritariamente o terceiro setor. Tem Infocentro, sim, em órgãos do governo do estado, com parceria com a prefeitura, mas 85% são em ONGs. Né? Então eu tenho o Sindicato de Trabalhadores Rurais, eu tenho o Colônia de Pescadores, eu tenho a Associação de Moradores, eu tenho a Aldeia Indígena, eu tenho a Associação de Deficientes Físicos. Então eu tenho um público bem especial de parceiros, muito diversificado mesmo. E aí no que eles entram, né? E a parceria do Infocentro nasce assim, muito da demanda deles, as associações nos procuram,
e aí a gente forma uma parceria com eles. No momento que a gente forma essa parceria, é firmado um convênio, 2 anos renovável, né? E aí a gente busca os monitores, faz a seleção e elege um conselho gestor, né? Que é o fundamental assim, para o sucesso do projeto. Tanto o bom trabalho do monitor, o bom desempenho dele, a dedicação dele de atuação naquela comunidade. A gente entende que também tem que surgir desse processo, dele sair da entidade onde ele vai trabalhar, dele tem um envolvimento numa localidade, senão ele não se acha na responsabilidade, sabe que não, ele não é muito atuante. E aí surge muito desse movimento. O conselho gestor é fundamental. Ele nasce num processo que nós fazemos uma eleição, uma plenária grande, e aí geralmente são 7 pessoas, 4 da entidade que nós estamos fazendo o convênio, e 3 que pode ser qualquer pessoa da comunidade geral. Pode ser um outro presidente de uma outra associação envolvida, uma pessoa beneficiada pelo Infocentro, enfim, muito diversificado. E aí é isso, a gente basicamente oferece no Infocentro o curso de informática básica, o acesso livre à internet, e faz esse trabalho com o conselho gestor, que eu acho que é muito bacana. A gente percebe que onde o conselho gestor ele é atuante, ele funciona, ele é presente, o Infocentro funciona bem legal. Aí onde o conselho gestor já não é tão atuante, tão presente, não participa tanto, o Infocentro ele tende a ir no mesmo ritmo, ele não tem a mesma participação. E isso passa para os monitores, não tem jeito. Se você não tem quem acompanhe, né, não acompanha o trabalho dos monitores, é uma cadeia. Né, se aquela coisa não funciona direitinho, assim, um tripé. Se nós, enquanto governo, não funcionamos, não damos o feedback para o conselho gestor e, por sua vez, para o monitor, e assim esse canal não funciona direitinho, as coisas não andam direito. Então, a gente faz esse trabalho bem... antes de implantar um Infocentro, assim, sabe, muito de conscientização do que é o projeto, de como ele pode beneficiar a comunidade, da importância da ida do projeto para a comunidade. O que isso vai trazer? Sim, aí o Infocentro, e aí, o que é? Né? Legal, vem computador para cá, internet, o que mais? O que isso vai me beneficiar? Então, a gente faz esse trabalho antes. Eu vou lá, elejo conselho, explico o que é a comunidade, né? Eu, quando digo eu, a equipe, todo mundo, né? E esse trabalho anterior, que eu acho que é muito fundamental, né? Anterior ao processo de implantação. É um trabalho continuado também. E aí você implanta e depois você acompanha como é que está o funcionamento. E assim, o Navega Pará, ele é mais do que o Infocentro, né? Eu gosto de... Eu acabo falando muito sobre o Infocentro, mas ele é mais. Mas não tem jeito. O Navega Pará ficou mais conhecido pelo Infocentro, pelos locais em que a gente implantou o Infocentro, nos municípios, as pessoas identificam, ali tem Navega Pará. Quando ele quer dizer ali tem Navega Pará, ali tem o Infocentro. Então acabou ficando relacionado, algumas pessoas entendem como a mesma coisa, mas não é, e acaba ficando que o Infocentro é uma referência ali de política do governo do estado. Eu tenho esse sentimento. Quando eu vou no município, por exemplo, as pessoas às vezes ficam sabendo de uma certa política pública, ou de um certo benefício, um certo edital, de alguma coisa que o governo está oferecendo através do Infocentro. Eles têm ali uma referência, ali é um ponto que o governo do estado está oferecendo para que a gente se comunique e se relacione. Hoje a gente tem um número de 185 Infocentros, mais ou menos, em funcionamento. São, como eu te coloquei da pouco, 85% com entidades não governamentais. São com o terceiro setor, por orientação mesmo do projeto. É uma orientação que nós tivemos e a gente achou mesmo que a autogestão e o fortalecimento do movimento e toda essa questão que ia mesmo, que tinha que incorporar isso, que não tinha que ficar na mão do Estado nem na mão do município, que tinha que ficar na mão das ONGs, até pela questão da sustentabilidade do projeto depois, né, se pensar nisso a longo prazo, e se pensar também que muda governo, entra governo, sai governo, e as ONGs elas estão aí independente dessa gestão do governo. É isso que a gente pensou em fazer com ela.